Momento de Fé, número 7, 2024. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A grande pergunta. Abre aspas. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Fecha aspas. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhes ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações de seu verbo sublime. Iniciando mais um momento de fé, rogamos a assistência dos nossos bons amigos espirituais e do nosso querido Mestre Jesus, que nos disse que onde estivéssemos reunidos em seu nome, ele ali estaria. Querido Mestre, te rogamos nesse momento, a tua presença, a tua paz, a tua luz a nos envolver, Senhor, nos trazendo a harmonia, a serenidade, a confiança, fortalecendo a nossa fé. E assim felizes, iniciamos mais um momento de fé, com a tua luz e a tua graça, Senhor, e que assim seja. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É a pergunta feita por Jesus aos discípulos e que foi registrada no capítulo 6, versículo 46 do Evangelho de Lucas. Hoje, a mesma pergunta do Mestre continua a ser feita, tentando nos despertar para a compreensão da verdade que a indagação carrega. Aceitamos o Cristo como Senhor, condutor do trabalho cristão e do processo de crescimento espiritual, mas não seguimos os seus ensinamentos. O que efetivamente Jesus espera de nós? A conduta correta de quem compreendeu suas orientações. O mundo evoluiu. Temos mais conforto, mais avanços da ciência que promovem a saúde, mais tecnologia que aproxima as pessoas, mas continuamos a ouvir a sua voz. Não fazeis o que eu digo. Como diz Emmanuel, sabemos, mas não fazemos. Aprendemos e não praticamos. Evoluímos materialmente, porém os enganos do mundo continuam comprometendo a conduta norteada pela verdade do Cristo. É hora de interrogar a consciência
expressão da lei divina, e enfrentar o que ela nos revela, as sombras que habitam o íntimo e devem ser iluminadas pelas lições de Jesus. Em primeiro lugar, deve estar o compromisso de estabelecer o reino de Deus em nossos corações e depois trabalhar para que o outro seja iluminado pela luz do Evangelho. A questão 911 do Livro dos Espíritos nos esclarece. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Desta forma, torna-se presente a responsabilidade das ações essenciais de contenção das paixões e iniquidades, buscando a conquista do bem e das qualidades morais indispensáveis à conquista do progresso geral. As claridades que o mundo espiritual nos descortina por meio das lições do Evangelho aumentam o compromisso com as atribuições recebidas de Jesus. Após o crescimento, diminuir a distância entre o saber e o fazer, multiplicando as luzes para além do espaço onde estamos e alcançando o universo do outro. O ministério da generosidade foi estabelecido e ensinado pelo Mestre. Aos aprendizes de seu Evangelho pertence a missão de dar prosseguimento ao trabalho de resgate da humanidade em direção ao reino do amor e da paz. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, mensagem 47, esclarece. Como é fácil de anotar, nós todos coletivamente examinados criamos muitas dificuldades na Terra pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Portanto, eliminemos os empecilhos muitas vezes colocados pela acomodação aos reclames da matéria e avancemos no plantio do bem que sabemos e podemos realizar. Neste instante, concentremos a atenção nos trabalhos de irradiação aos irmãos de toda a Terra. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, sintonizemos com Jesus, a fim de levar aos trabalhadores da casa espírita, estudantes do Evangelho, as vibrações amorosas de alegria e entusiasmo, a fim de que realizem as tarefas do Cristo com vitalidade e determinação, levando aos necessitados o consolo e amparo de que necessitam. As nossas mentes e corações, unidos em oração e banhados pela energia que emana do poder divino, irradiam a todos os lares a harmonia, a paz, o amor que podem restaurar e fortalecer todos os habitantes do orbe. Que eles se pacifiquem, se equilibrem e cuidem de volver o pensamento ao Pai de amor infinito, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, buscando a assistência indispensável para o enfrentamento das dificuldades que são comuns nos caminhos terrenos. Assim, sigamos ouvindo e respondendo com esforço e conquistas nas ações do bem a pergunta do Mestre: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amado Mestre Jesus,
Viemos a Ti com os corações plenos de gratidão por Tua constante orientação e pelos preciosos ensinamentos que nos ofereces através de Teu Evangelho. Agradecemos profundamente por nos lembrares que Tua presença e palavra estão sempre ao nosso alcance, não sendo necessário aguardar ocasiões solenes ou transição do corpo para Te ouvirmos. Somos gratos por nos esclareceres que muitos aguardam revelações divinas diretas e milagres, ignorando que a verdadeira transformação acontece em nosso cotidiano, através das ações e escolhas que fazemos, mesmo nas tarefas mais humildes. Agradecemos por nos mostrar que o serviço ao qual somos chamados é uma oportunidade sagrada de seguir Teus princípios, independentemente da posição em que estamos e das circunstâncias em que nos encontramos. Agradecemos também por nos fazer refletir sobre a importante questão trazida na reflexão de hoje e que ela seja gravada em nossos corações e nos inspire a praticar Teus ensinamentos com sinceridade e esforço constante. Fortalece-nos para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor com o amor e a luz que nos dás. Receba, Senhor, nossa gratidão e nossa determinação em seguir Teus caminhos com fé e dedicação. Que assim seja.